Fala galera do Projeto Evolução, beleza? Eu sou o professor Fábio de Oliveira, sou técnico em edificações formado pela Universidade de Salvador e sou estudante da graduação em História pela Universidade Federal da Bahia. Aqui no Projeto Evolução, nós discutiremos a história do Brasil. Na nossa primeira aula, nós discutimos o processo da expansão marítima portuguesa. Prof, existiu apenas o processo da expansão portuguesa? Não. Mas, como nós estamos falando aqui no Projeto Evolução da História do Brasil, estaremos falando da história do Brasil, focamos no nosso primeiro tema na expansão marítima portuguesa. Mas é um tema importante para que os nossos alunos e as nossas alunas dos vestibulares estudem também. Observem, o nosso segundo tema será a conquista da América. Como a gente pode observar ali no plano de fundo, esse contato entre os grupos europeus e os grupos indígenas que aqui viviam nesse território que hoje nós chamamos de Brasil. Para padronizar de modo didático, sempre que tivermos uma menção em relação a esse território, independente do tempo histórico, nós chamaremos de Brasil. Alguns temas são importantes para que estudemos a conquista da América, a exploração do pau-brasil, a cultura e a sociedade, as primeiras expedições que vieram da Europa para o Brasil e as capitanias hereditárias, e aqui eu destaco Seis Marias. Observe, a exploração do pau-brasil foi a primeira atividade realizada pelos portugueses aqui em nosso território, datada aproximadamente no século XVI. E essa exploração ocorre por meio da mão de obra indígena, com aquilo que nós chamamos de escambo. Observem, quando nós falamos sobre essa relação, é importante que percebamos o protagonismo dos diversos grupos indígenas que viviam aqui no nosso Brasil. Observem, muitos, inclusive em livros didáticos, em uma historiografia elitizada, antiga, trabalhavam o indígena como um ser inocente que não tinha percepção daquilo que estava fazendo. Entretanto, era de total interesse dos grupos indígenas estabelecer essa troca com esses grupos europeus, assim como os portugueses estavam interessados na troca da madeira que nós chamamos de pau-brasil. Compreenderam? Então, nós precisamos olhar com esse respeito, desconstruindo os mais variados preconceitos acadêmicos, aquele tipo de racismo científico que em muitos momentos se estabelece na academia. Tranquilo? Então, observem. Esse momento de contato que nós chamamos, e nós já vimos isso em outro momento, esse momento que nós chamamos de pré-colonial é um período em que Portugal ele atribui pouca atenção ao Brasil. Por que é que ele dispensa pouca atenção ao Brasil? Porque a coroa portuguesa estava mais preocupada, estava dando prioridade ao comércio das especiarias da Índia, que era uma atividade extremamente lucrativa e que eles já estavam no negócio. Então, as maiores iniciativas de colonização, de ocupação de Portugal com o Brasil se dá justamente a partir da década de 30 do 1500. Há uma curiosidade por causa do nome pau-brasil, e é justamente como está aqui descrito na nossa tela, cor de brasa. De acordo com Lilia Moritz Schwartz e Heloísa Starling, duas pesquisadoras da história, esse termo é um termo do latim e significa avermelhado, cor de brasa. E é justamente por isso que essa madeira ela vai receber esse nome. É importante que nós falemos sobre as feitorias, porque essa exploração do pau-brasil se concentrava nessas feitorias, grosso modo, o comércio. Elas foram construídas pelos portugueses no litoral dessa América que nós chamamos de Brasil, da sua colônia, o que daqui a pouco seria a colônia de Portugal. 3 grandes feitorias foram criadas: a do Cabo Frio, a do Porto Seguro e do Igaraçu. Observe, dentro dessa estrutura em que Portugal começava a desenvolver nesse território, nós vamos perceber uma série de iniciativas de proteção
Contra quem, prof? Contra aqueles, também europeus, que visavam expandir os seus domínios e buscavam lucros, riquezas, materiais especiais em outros locais. Observe, quando a gente analisa esse primeiro contato dos portugueses com os grupos indígenas, a gente pode ver um desrespeito aos moradores, a desvalorização dos costumes locais e críticas ao modo de vestir e ao modo de viver. Lá na frente, nós vamos analisar com mais calma o comportamento desses grupos com os indígenas. Mas fica essa observação nessa nossa segunda dica, analisando a conquista da América. Algumas expedições foram feitas antes dessa ocupação efetiva que a gente data em 1530 com Martim Afonso de Souza. Observe, entre 1500 e 1502, a primeira expedição exploratória. Entre 1503 e 1504, uma segunda expedição exploratória. Lá em 1520, nós podemos chamar a atenção para as expedições guarda-costas. Por que expedições guarda-costas? Porque outros grupos europeus também estavam disputando os territórios. Então, Portugal já começava a ficar atento a esse comportamento. Lá em 1530, nós vamos observar, na década de 1530, nós vamos observar que Martim Afonso de Souza, que já tinha destaque lá em Portugal, vinha de uma família também importante, ele recebe essa função de vir para o Brasil já com um olhar mais colonizador. Observem, ainda no princípio da ocupação, Portugal ele desenvolve uma estratégia para dominar e para administrar o Brasil, as chamadas capitanias hereditárias, que foram entregues a donatários. Independente, gente, da administração local, é importante que a gente saiba o seguinte: a coroa portuguesa dominava os negócios, as nomeações e os lucros. Então, essas capitanias, elas foram uma forma de administração aqui no território, certo? Principalmente ali no litoral, onde essa terra ela foi dividida em 15 pedaços de terra. Observem a desigualdade que isso gerou, um legado muito negativo. E outra coisa, o desrespeito aos grupos indígenas que aqui viviam. O sistema de capitanias hereditárias tinha sido bem sucedido lá nas Ilhas Madeira e do Cabo Verde. Observe, quando implantado no Brasil, o resultado não foi o mesmo, porque muitos dos capitães donatários nem vieram para o Brasil. Por quê? Eles teriam que deixar tudo o que conheciam lá em Portugal para vir para uma terra desconhecida que ainda estava no começo da exploração. Então, muitos não vieram. Alguns desistiram após grupos indígenas resistirem. Por exemplo, o capitão donatário da Bahia foi morto em uma resistência, em um movimento de resistência de grupos indígenas, grosso modo. Então, quando essas mensagens chegavam a Portugal, muitos tinham medo de vir para cá por conta dessas movimentações que ocorriam. Observem, algumas pessoas falam que as capitanias hereditárias, elas falharam, elas deixaram de existir e por conta disso a coroa portuguesa vai estabelecer em 1548 os governos gerais. Entretanto, uma coisa importante que nós saibamos, em documentos do século XIX ainda há menção a capitanias hereditárias. Então é importante que quando estejamos lendo as nossas questões, nós reflitamos nos contextos mencionados nas perguntas. Tranquilo, gente? Então, vamos seguindo. Observem, antes de a gente entrar naquela questão, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre sesmarias, né? Esses sistemas de sesmarias surgem no final do século XIV, certo? Uma outra estratégia portuguesa, nesse momento, tá, gente? Para reestruturar territórios devido à crise militar. Então, observem, essas divisões eram justamente uma estratégia para manter a ligação e o domínio da coroa portuguesa em relação a essas colônias. Então, a partir destas capitanias hereditárias, como nós temos aqui nesse tópico,
nós temos uma maior efetivação da ocupação e da exploração de Portugal, aquela ligação, gente, colônia, metrópole, entre Portugal e o que hoje nós chamamos de Brasil. Tranquilo até aqui, gente? Então, gente, observem, essas sesmarias foram estratégias para manter a dominação e a ligação entre aqueles que aqui estavam na administração local com a coroa portuguesa. Nós temos uma indagação. Em 1534, o governo português concluiu que a única forma de ocupação do Brasil seria através da colonização. Era necessário colonizar simultaneamente todo o território brasileiro. Essa colonização pelo governo português se deu através de quê, gente? É muito fácil, a gente vai marcar a letra C e vai correr para o abraço da aprovação, a partir da criação das capitanias hereditárias. Observe, gente, por que não poderia ser a letra E? Criação e distribuição das sesmarias, porque isso está ligado após a criação das capitanias hereditárias. Compreenderam, gente? Então, observem essa questão, como de costume nosso. Os nossos alunos e as nossas alunas vão responder. Para qualquer dúvida, envie nos comentários. Saúde e paz, beijos nos corações. Senhoras e senhores, foi um prazer muito grande e até o nosso próximo encontro. Lembrem, fiquem em casa, sigam as orientações do Ministério da Saúde. Se precisarem sair, não esqueçam das máscaras e do álcool em gel.